temos aqui reunidos Marília Zaluar Guimarães, Amilcar Tanuri, Stevens Ham e eu, Ana Célia Castro, para iniciarmos aqui a primeira conversa sobre ciência. Temos aqui, então, 3 catedráticos do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, a Marília e o Stevens, da cátedra Herta Maia, e o professor Tanuri, da cátedra Oswaldo Cruz. O professor Stevens vai atuar aqui como um conversador e como um também entrevistador, num certo sentido, né? Obrigado a você, obrigado a Tatiana Roque, obrigado ao Fórum de Ciência e Cultura. E esse vai ser um papo, é claro, mas eu sempre fico curioso, vou fazer essa pergunta que eu nunca fiz pessoalmente para o Amilcar, mas vou fazer aqui agora. Quer dizer, o Amilcar tem uma trajetória, né, longa de enfrentamento de diversos vírus, né? HIV, Zika. Aí eu vou te perguntar, Amilcar, se o novo coronavírus é o maior desafio da sua vida profissional. É um prazer conversar com você, Stevens. Para mim, é um grande desafio. Eu acho que o coronavírus é um dos desafios mais importantes da minha carreira. Eu queria dizer que minha carreira na área de doenças infecciosas começou assim em 1996, quando eu fui fazer meu sabático no Centro de Controle de Doenças, no departamento de HIV/AIDS. Lá eu tive contato com uma série de grupos que trabalhavam com outras viroses. Para mim, foi o meu debut na área de doenças infecciosas e também no controle dessas doenças. Nessa ocasião, a gente trabalhou muito com amostras vindas da África e eu comecei a ter contato com vários pesquisadores africanos. Quando eu voltei para o Brasil, em 2003, já em 2000, o Dr. Mark Rayfield, do Departamento de AIDS, me convidou para começar a trabalhar nos países de língua portuguesa africana. E aí eu comecei a trabalhar em Moçambique. Na primeira função minha foi desenvolver a testagem para HIV. Depois eu continuei trabalhando em outros países de língua portuguesa. Quando foi em 2003, eles me convidaram para assumir uma posição FTE no CDC de Research Fellow para laboratório. E aí eu pedi licença no UFRJ e fiquei trabalhando full time. Aí que eu mesmo me embrenhei no espaço das doenças infecciosas, principalmente da África. Em 2005, eu pude trabalhar na epidemia de Marburg, que é um vírus parente do Ebola, em Angola. Depois voltei para o Brasil, retomei o laboratório e, a partir de então, eu comecei a trabalhar mais com HIV até os primeiros surtos de dengue. O laboratório se desviou um pouco para arboviroses até chegar à epidemia de Zika. Depois da epidemia de Zika veio o chikungunya. Depois da chikungunya veio o maiaro, os vírus amazônicos. E depois, finalmente, chegamos no Covid. Certamente, o Covid é um desafio grande. Por quê? Ele é uma doença aguda, como no Marburg, mas só que ele é uma doença aguda com uma dispersão muito maior do que o vírus Marburg, que o vírus Marburg também transmitia via gotículas e que você expele e também até através da sua pele. Esse vírus tem uma projeção muito mais alta. O Marburg já te dá sintomas no primeiro dia de doença e você é isolado. Esse vírus não. Apresenta muitos portadores assintomáticos e o controle dele é muito mais complexo. Deixa eu aproveitar. A sua opinião também, né, Stevens? Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando na importância que é você, né, e tua equipe de pivotar, né? Quer dizer, você começa com um vírus, troca para um outro e troca para o outro. Então, isso mostra a importância dessa certa plasticidade do ambiente acadêmico para lidar com diferentes desafios, né? Isso ficou claro também agora, no início mesmo da Covid, né, com a UFRJ, trabalhando não só na produção de álcool 70, na produção de máscara, teu laboratório, estudo de biologia, em toda essa questão de testagem. Então, seria interessante também a gente conversar aqui e entender um pouco dessa importância de poder pivotar, né? Aí tem um certo caráter empreendedor desse processo. Então, seria legal ouvir a tua opinião e da Marília também sobre isso, né? Do quanto a gente precisa empreender. Isso aí é uma forma de empreendedorismo dentro da universidade. Olha só,
Você também participou disso, que foi a epidemia de Zika, né? Eu acho que nós tivemos grandes aprendizados na epidemia de Zika. Foi uma coisa muito tensa. Nós aprendemos na questão de prover o serviço para depois fazer a pesquisa. Sempre numa epidemia, você tem que ter esse binômio. Você tem que dar um serviço de diagnóstico para você ter acesso às amostras e também ao sequencial dos pacientes, entender um pouco a resposta imune desses pacientes, para depois a gente isolar esse vírus, para depois trabalhar no sentido mais amplo. Isso a gente aprendeu e na epidemia já do SARS-CoV-2 a gente aplicou muito precoce. Na verdade, Stevens, a gente começou já a preparar o PCR do SARS-CoV-2 em janeiro, quando saiu a sequência. Foi lá para o dia 10, no dia 15 a gente já estava encomendando os prime times. Lembra que a gente ficou conversando? Eu falei, pô, isso aí pode chegar no Brasil. Então, a gente já começou a se preparar. Então, quando foi o início de março, a gente já começou a fazer os PCRs e, quando foi dia 13, a gente montou o centro de triagem com vários atores, e aí já era uma coisa bem mais ampliada. Nós conseguimos a ajuda de vários outros pesquisadores, não pode dizer que foi o laboratório do Tanuri, eu não me vejo assim. O laboratório nucleou o esforço de todo mundo. E aí também da Faculdade de Medicina, Escola Ana Nery, Pediatria, HU, e nós montamos tanto o centro de triagem e também a testagem no laboratório. E, desde então, nós testamos mais de 10 mil amostras. Foram 10 mil amostras de 15 em 2 meses. Aprendemos muito, mas ainda temos muitas perguntas para responder. De legado até agora, nós conseguimos isolar 7 cepas do vírus, com características diferentes, que agora a gente quer caracterizar. Estamos trabalhando com o Stevens no tropismo viral, depois o Stevens pode falar um pouco, e também na parte de ultraestrutura, na parte de resposta imune, clonagem de célula B com anticorpos monoclonais. Então, acho que o projeto foi abrindo agora de uma maneira mais organizada do que a gente fez na época do Zika. Mesmo porque o Rio fragmentou muito o estudo da Zika na parte de virologia. Eu acho que agora a gente concentrou mais. Acho que agora a gente está bem para continuar os trabalhos. Então, a Ana Célia pediu aqui no chat para a gente também comentar a nossa experiência com o vírus. Obviamente, não tem comparação com a extensa experiência do Amilcar. E, para mim, na verdade, eu estou estreando, né? Eu sou neurocientista, neurobióloga, e estou estreando assim, mais ativamente agora com o coronavírus, né? Tive alguma interação com o projeto de Zika, até entre o laboratório do Amilcar e o do Stevens, orientando uma aluna, mas agora pretendo participar mais ativamente, inclusive na formulação de experimentos e projetos e tudo mais. Por quê? Porque, como o Amilcar já mencionou, esse vírus parece ter uma interação com o sistema nervoso, né? Em vários níveis, tanto em sintomas relativamente, né, não muito graves, como, por exemplo, aquela questão da perda do olfato, né? Então, eles interagem com neurônios sensitivos que a gente tem no laboratório, a gente desenvolveu, então a gente tem a possibilidade de investigar essa interação, como outras coisas bem mais graves, até convulsões, acidentes vasculares cerebrais, enfim, uma encefalite, uma série de outras coisas que alguns pacientes apresentam. Então, a gente pode contribuir na compreensão da interação do vírus com as células nervosas, juntamente com o grupo do Amilcar, né? Então, você mencionou essa questão da nucleação, que é muito importante, né? Que você está fazendo, além de contribuir na virologia mesmo, você também está espalhando isso, né, com outros grupos que podem contribuir em aspectos mais, talvez, periféricos ao vírus em si, né? Mas não menos importantes. E, então, estou animada com esses projetos, e essa questão de a gente poder pivotar, né, como o Stevens falou, é uma das grandes maravilhas de ser cientista, né? A gente não tem tédio, né? A gente está sempre tendo que aprender uma coisa nova,
estudar uma coisa nova, que seja minimamente relacionada à sua área, mas às vezes eu estou, né, aqui estudando virologia, coisa que eu não tinha feito antes. Então, é uma possibilidade pessoalmente muito, muito compensadora e que nos anima também a estar passando por isso, né? Estarmos confinados com as nossas famílias, certamente tem uma vantagem aí a gente poder contribuir cientificamente nessa situação. Eu tenho, quando você estava falando, Marília, eu lembrei aqui, meu primeiro contato com vírus foi tendo aula com a Amilcar, me lembrei agora fazendo mini prep no laboratório da Amilcar, numa aula prática da década de 90. Foi a primeira vez que uma disciplina lá eletiva que tinha, eu fui fazer lá com a Amilcar, com o Rodrigo Brindeiro, e tem essa questão da nucleação, e eu lembro de ver o Amilcar sempre muito animado ali, né, com as questões e tal. E aí eu me pergunto o seguinte, Amilcar e Marília, quer dizer, não só o Amilcar já alertava e já trabalhava com vírus há tanto tempo, né? Mas o que a gente falhou enquanto universidade, ou será que a gente falhou na comunicação dos alertas, né? Para que você tivesse políticas de Estado capazes de mitigar uma epidemia com o tamanho da Covid, né? Porque você pega, por exemplo, na transição do governo Obama para o governo Trump, havia um manual de pandemias, quer dizer, há alertas da comunidade científica acontecendo no Brasil e fora. Mas, ao mesmo tempo, parece que todo mundo foi pego de surpresa, né? Quer dizer, pelo menos quem está no governo. Então, eu queria saber a opinião, quer dizer, conversar sobre isso, sobre por que falta essa liga entre o que está acontecendo, o que está sendo gerado de conhecimento na universidade há tanto tempo. Por isso que eu lembrei da aula prática do Amilcar no começo da década de 90, e a gente ainda está aqui como se estivesse super surpreendido enquanto sociedade. Acho que falta, Stevens, primeiro nós temos que lembrar o desmonte, a falta de apoio que a universidade veio recebendo ao longo, depois do final do governo Dilma, início do Temer, veio uma descendente de apoio assim, financeiro para os grupos de pesquisa. Nosso grupo também sofreu de todo mundo, né? E a epidemia de Zika pegou a gente ainda com muitos reagentes e capacidade de resposta. Essa epidemia aconteceu numa situação brasileira muito ruim, e também a falta de verba veio junto com um certo desprestígio da academia em relação ao governo federal e a falta de conexão da academia com o governo federal. Então, mais que a academia, a ciência de um modo geral, né, Milka? Desculpa interromper, é um descrédito da ciência de um modo geral, não é nem da universidade, nem especificamente. Estou falando com as universidades, e o Ministério ele busca muito mais a interação com os órgãos ligados a ele do que as universidades, que eu acho que é mal. A gente poderia ter um papel melhor dentro do SVS, que é a grande instituição, a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. A gente deveria ter um grupo técnico sempre dessa SVS, seria a solução, que discutisse essas coisas, Marília Stevens, que tivesse um grupo técnico de preparo para epidemias, para planos de contingenciamento, para discussão de novos patógenos, quem são os principais patógenos que podem virar grandes pandemias ou epidemias. Eu acho que os coronavírus sempre estavam nessa mira, mas você vê como que é a natureza, né? Eles saíram do nada, né? A gente não esperava que viesse um primo do SARS-CoV-1 para dar essa pandemia, com características biológicas bem diferentes do SARS-CoV-1. Então, isso foi uma surpresa, mas, enfim, eu acho que isso é um aviso para duas coisas principais. Primeiro, precisamos reforçar nossos laboratórios para dar respostas rápidas a esse tipo de pandemia virais, pode ser bacteriana, etc. Precisamos ter hospitais com alas dedicadas a isso, que possam ser mobilizadas. Não que ela fique fechada o ano inteiro, mas ela pode ser
mobilizada rapidamente, porque a gente viu isso acontecer aqui. Então, acho que grandes ensinamentos, outra coisa, a vigilância epidemiológica tem que ser mais forte. Nós temos que ter vigilância e nós temos uma região muito vulnerável que é a Amazônia nossa e o Centro-Oeste. Então, a gente precisa de ter vigilância ali para ver coisas novas acontecendo, doenças novas ou brotes de reemergência de vírus. Nosso grupo se interessou muito pelo vírus Maiaro, que seria um arbovírus que saiu da Amazônia, a Grande Amazônia, e começou a descer para as cidades do Centro-Oeste. Então, a gente trabalhou com isso, estava trabalhando quando a gente foi atropelado pela epidemia de Covid. Nós pretendemos, no retorno, voltar ao estudo desses vírus amazônicos, para a gente ter um monitoramento melhor. Deixa eu aproveitar, então, um gancho. A gente está falando de epidemia, de pandemia. Tem um outro problema que tanto a Amilcar quanto a Marília têm alertado em diferentes oportunidades, que é a questão da infodemia também, né? Que é essa epidemia de desinformação sobre a Covid, né? Que ela, obviamente, interfere na implementação e incorporação pela população das orientações de combate à doença. Marília, eu queria te perguntar, depois vou perguntar para a Amilcar também, quer dizer, para ver se ele concorda, como é que a universidade poderia se posicionar em relação a tentar reduzir o impacto dessa infodemia, né? Bom, primeiro, o que seria essa infodemia no aspecto que eu possa comentar melhor? Diz mais respeito à corrida para as pessoas na farmácia comprar um remédio que falaram em algum lugar que pode curar e tal, pode ser preventivo para a ação do coronavírus. Isso acontece de várias formas. Primeiro, que a gente agora tem um acesso à informação, né, muito rápido, todo mundo tem acesso, e a gente tem publicações que estão aceleradas pela pandemia, o que é bom, né, por um lado, e elas são publicizadas antes de passar por determinados processos, né, importantes para que checam a qualidade, o rigor científico daquelas publicações. Então, são publicações de pré-print que surgem muito rapidamente e que não passaram por uma avaliação de pares. O que quer dizer isso? São pessoas que entendem daquele assunto e entendem daquelas técnicas e pode dizer, olha, você não fez direito esse experimento, você tinha que ter feito tal coisa. Ou então, você concluiu o seu estudo baseado nesse experimento, mas essa conclusão não tem suporte nos dados. Esse tipo de análise, que só quem conhece aquele assunto, conhece a literatura, conhece aquelas técnicas, pode fazer. Então, é um processo importante, mas obviamente que leva tempo. E aí essas informações estão chegando a nós sem passar por esse processo, que por um lado é bom, porque do ponto de vista da pesquisa, a gente pode já se mexer, de repente não fazer aquilo, fazer outra coisa, enfim, ajustar, mas tem que ser sempre lido com muita cautela. E mesmo as que passaram por avaliação de pares, às vezes aceleradamente também, não adequadamente, enfim. Todos esses trabalhos que chegam a nós têm que ser avaliados com cuidado. Então, por exemplo, chega um artigo falando a substância X in vitro, ou seja, na placa de Petri, inibiu a infecção viral na célula tal. Daqui a pouco você vai na farmácia, não existe mais aquele remédio para ser comprado. Então, é uma coisa dramática. Só que vai uma distância muito grande entre você ter uma ação na placa de Petri, às vezes umas concentrações, umas quantidades muito altas que não seriam alcançadas no ser humano, ou se forem alcançadas, teriam efeitos tóxicos importantes, né? Então, quando você decide, esse medicamento vai para a prateleira da farmácia ou não, você vai pesar uma série de fatores, entre eles o que a gente chama da eficácia, quer dizer, quão realmente efetivo aquele medicamento contrabalançado com as ações tóxicas, né? Vale a pena essa eficácia para essa toxicidade, né? Então não é tão simples assim, né? Você ter um efeito na placa de Petri e chegar a tomar o remédio, né? Então, por conta disso, e aí eu acho que está refletido, né, nessa questão que o Amilcar pontuou, de que não tem uma coordenação entre o governo federal, a todas as instâncias de saúde do governo federal e também as universidades,
do que vai ser exposto ao público, do que vai ser recomendado ao público. Pelo contrário, né? Está completamente pulverizado. Então, eu acho até que tem universidades que tiveram uma iniciativa de disponibilizar para o público informações relevantes, o que fazer, lavar as mãos, etc, etc. Não usar tal medicamento, porque não tem eficácia. Mas o que adianta se o governo federal, o líder máximo, e fala ao contrário do que foi dito? Então, é complicado. Eu acho que essas mensagens ambíguas são péssimas. Era melhor do que não ter, né? Você ter um falando uma coisa e o outro falando outra coisa. Eu já li em algum lugar isso, que é a pior situação para lidar com uma pandemia, com uma situação grave como a gente está vivendo, né? Então, Mas, até Marília, do ponto de vista... Desculpa, só para concluir. Até do ponto de vista do outro assunto que a gente deve falar daqui a pouco, que é a doença mental, que vai vir a reboque dessa quarentena. eu só queria puxar para a questão de como a universidade pode se posicionar dentro dessa situação. Eu entendi toda a descrição que você faz deixa clara a complexidade do problema. Porque uma coisa que eu fico pensando muito, se não seria o caso da gente criar, por exemplo, através da universidade, ou através da Academia Brasileira de Ciências, ou através da SBPC, fóruns de curadoria do que está saindo enquanto pré-print, entendeu? Porque eu acho que a gente não tem que matar o mensageiro. Entendeu? A gente não tem que chegar e esperar, né? Até porque a epidemia não espera, pela avaliação por pares, inclusive porque a gente sabe que essa avaliação por pares, do jeito que está acontecendo pela necessidade de velocidade, ela às vezes também não é a melhor do mundo. Então, me ocorreu aqui que talvez fosse o caso da gente criar instrumentos de curadoria dos artigos, né? Como, por exemplo, o primeiro artigo que saiu sobre hidroxicloroquina, ele houve algumas manifestações dizendo, olha, o artigo está furado por causa disso, disso, disso. Se a gente fizesse isso aliado a uma chancela, né, um carimbo das instituições, talvez a gente pudesse acelerar isso e não ficar dependente exclusivamente das editoras. Enfim, é só uma ideia aqui que eu queria puxar justamente em cima do papel da universidade e da academia dentro desse processo de informação e de desinformação, né? O Stevens e Marília, eu acho que a gente pode, quer dizer, o papel da universidade nessa questão da desinformação ou a pandemia ou a infodemia seria a gente fazer alguns experimentos simples para mostrar o erro, né, e a falta de rigor nesses experimentos. Ou então a gente dá o pronunciamento da academia. O problema é que a difusão desses é muito confuso, porque sai também muitas notas da UFRJ, misturam-se com outras notas de outros indivíduos, que às vezes são até da UFRJ, contrastantes. Eu digo nessa parte de terapia. Também tem a questão que a gente possa, na UFRJ, se tivesse financiamento, checar coisas muito simples, que a gente acaba não tendo perna para fazer. Por exemplo, qual é a vida média do vírus nas superfícies? Será que esse vírus está infeccioso? Quantos dias ele permanece? Não é só o PCR positivo. Será que ele tem infecciosidade? Qual que é a quantidade de vírus no ar se uma pessoa estiver dentro de um ambiente e tenha Covid? Coisas muito simples que a gente poderia responder. Por exemplo, a quarentena. Quando a pessoa sai da quarentena, ele ainda tem vírus? Qual a porcentagem que tem vírus? Coisas muito mais assim programáticas, e a gente poderia também atuar. Também revisão de artigos com a questão crítica, que nem a Marília falou. Exemplo clássico, cloroquina, que virou um imbróglio aí e virou uma questão política, né? Se você é a favor da cloroquina, você é a favor do governo federal. Se você for contra, você é anti-Bolsonaro, sei lá, ou é esquerda. Então, ficou muito chato isso, né? Se você é a favor do isolamento social, você é esquerda e a favor da Rede Globo. Se você é contra, você é bolsonarista. Sei lá, eu acho que tem que acabar esse fla-flu, né? Você se posicionar de uma questão assim muito radical, e aí a gente sabe que a verdade na ciência passa pelo meio, né? Excluindo a cloroquina, tá? Desculpe, estou falando
do isolamento, eu acho que tem questões para serem discutidas, mas não num clima desse, entendeu? Você fica até com medo de discutir. A minha impressão pessoal, alguns estados adotaram o isolamento social muito cedo, entendeu? Agora, se tem espaço para discutir isso? Não tem, né? Se você abrir a boca... Exato. Deixa eu pegar agora uma curiosidade e uma questão um pouco mais técnica, digamos assim, agora para você, Amilcar, que eu estou curioso também. Quer dizer, pelas análises que você está fazendo, quer dizer, é uma pergunta. Você pode dizer que a taxa de mutação do SARS-CoV-2 ela é menor do que outros vírus? Isso acontece porque ela está pegando uma população completamente naive, né, despreparada do ponto de vista imunológico, e ela não precisa nem, vamos dizer assim, ter uma seleção de algumas mutações, porque do jeito que o vírus está já é o suficiente. E queria saber se isso, de certa maneira, é uma vantagem para a produção de uma vacina eficaz. Então, essa é uma pergunta muito complexa. A primeira resposta ele é um vírus RNA, fita positiva, que é um coronavírus, e o coronavírus tem mais da metade do genoma dele está envolvido na replicação do seu próprio RNA. E ele tem duas enzimas importantes, que tem uma exonuclease, que estaria envolvida na correção de erros durante a síntese do seu RNA. Então, a taxa de mutação dele já é tida como uma taxa baixa, comparada com os outros vírus RNA. De sorte que todas as sequências depositadas no GenBank, até hoje, de SARS-CoV-2, tem uma distância genética muito pequena. Mas aí a resposta pode ser o que você falou. Não tem barreira imunológica para esse vírus até agora. Então, ele está passando em pessoas que nunca enxergaram, né, esse vírus. Parece que saiu agora uma publicação, tem que ler, lá da China, que eles acharam alguns variantes. Agora, os variantes que eles acham são basicamente SNPs, né? Se você pegar um vírus RNA que espalhasse pelo mundo inteiro, assim, tipo hepatite C, você vê a grande variabilidade genética dele. Mas o SARS-CoV-2, não. Agora, isso é uma boa notícia em relação à vacina, mas a vacina também tem várias perguntas que a gente não tem ainda respostas. Que tipo de vacina bloquearia essa epidemia? Pergunta. Teria que ser uma vacina fácil de ser dada, fácil de ser produzida, de preferência a injeção fosse via oral, se desse via oral, não tivesse nem injeção para dar, porque como é que você vai arranjar 7 bilhões de seringas e injetar isso em pessoas na África, em todos os lugares? Teria que ser oral, teria que ter uma dose da proteção, pelo menos para mais de 2 ou 3 anos. Tem tantos condicionais que é difícil a gente imaginar num horizonte próximo uma vacina que dê para ser escalonada. Tudo bem, a gente vai conseguir anticorpos monoclonais produzidos em laboratório, isso vai poder ajudar tanto na terapia quanto na prevenção, mas eu não vejo isso sendo usado em larga escala mundialmente. A gente não tem condição de dar nem quase para os nossos pacientes com câncer, né? Esses monoclonais novos, né? Nesse sentido, entendi. Nesse sentido, aquele paper que saiu recente sobre aquela identificação de anticorpos neutralizantes, né, usando células únicas, né, linfócito B, você acha que ali é um caminho, de repente, mais plausível a curto prazo? Sim, para a terapia, sim. Para a vacina, lembra, tem uma teoria hoje da gente fazer em RNA a cadeia leve e a cadeia pesada desse monoclonal e injetar no músculo da pessoa, e o músculo produziria o monoclonal diretamente. Então, você bypassava a resposta imune, bypassaria. Mas, poxa, imagina, uma vacina RNA injetada intramuscular. Isso que eu estou falando. Qual que é o delivery da vacina? É fácil? Não. Agora, eu sou muito otimista em relação ao uso dos monoclonais neutralizantes produzidos artificialmente para tratar pacientes altamente, assim, com gravidade alta ou com propensão aí para CTI. Eu acho que isso vai ter resultados muito bons. Isso vai ajudar a gente a mitigar as próximas ondas, se houver, desse vírus.
no tratamento dele. Legal. Deixa eu pegar agora um outro gancho que eu acho que é importante da gente aproveitar nesse fórum, pela própria característica do fórum, e eu vou perguntar isso para a Marília, depois queria que a Milka comentasse também. Quer dizer, é claro que é difícil para a gente antecipar como é que a pandemia vai evoluir no Brasil, né? E não só pelo tudo que a gente está falando, né? O controle vai ser provavelmente demorado e talvez até mais demorado do que em outras partes do mundo. Pensando agora na questão da universidade, na questão de como a gente caminha, né? Apesar da pandemia, teve um anúncio que, se não me engano, foi ontem da Universidade de Cambridge, né, na Inglaterra, dizendo que não vai ter aula presencial até junho de 2021. Quer dizer, até lá as aulas vão ser online e com encontros presenciais com grupos pequenos de alunos, né, ao longo do período. E, Marília, você está na Rede Nacional de Ciência para a Educação, está envolvida com esse tema de diferentes formas. Eu queria saber a tua opinião sobre a viabilidade, a partir de uma necessidade óbvia, de adaptação do ambiente universitário para um ambiente online. A gente pode pensar aí na questão do EAD e outras alternativas também. Então, eu queria saber o que você acha dessa questão específica da necessidade inevitável de uma adaptação do ambiente universitário, e aí, olhando como exemplo, o que Cambridge vai fazer até junho de 2021 sem aula presencial. Como é que você acha que a gente pode se posicionar aqui na nossa universidade? Bom, primeiro que, assim, para determinar quando que a gente vai poder voltar a ter aulas presenciais, eu preciso da ajuda dos epidemiologistas, eu não sei fazer esse cálculo, mas acredito que Cambridge faça muito bem e pessoas próximas. Então, se é esse o cenário, a gente não pode ficar sem atividade nenhuma até então, né? Eu acho existe uma resistência muito grande dentro da universidade pública em relação a ensino à distância, né? Ensino EAD, ou ambientes de virtuais de aprendizagem, quaisquer nomes que você queira dar. E para mim isso eu achava lamentável, porque eu acho que essas metodologias não deveriam substituir o professor, mas podem complementar, né? Naquele momento poderiam complementar, ser úteis, e aquela ideia que eu sempre falo, né? Parafraseando uma música muito querida, a gente tem que ir onde o povo está, o artista tem que ir onde o povo está, o professor tem que ir onde o povo está. Então, se o povo está nas mídias sociais, o professor tem que ir lá também e usar esses mecanismos para promover o aprendizado, né? Nesse sentido, a gente não fez esse trabalho anteriormente por causa dessa questão desse preconceito com essas tecnologias. Então, agora a gente está meio perdido, porque a gente tem que fazer isso, porque eu acho que não tem sentido a gente não ter aulas por um ano. Nós somos uma instituição de ensino. E aí existe várias resistências, até porque tem a questão de que muitos alunos não têm acesso à internet de qualidade, não têm computadores em casa, etc. Mas os Chives até a gente estava conversando isso outro dia, existem coisas que a gente pode propor para mitigar isso, mas é a hora da gente fazer isso, para já, né? Mas vamos fazer de uma maneira reativa, né? A gente podia ter feito já um planejamento, numa situação em que as pessoas podem ir instalar aparelhos, etc., etc., testar diferentes metodologias, diferentes plataformas. Não vamos ter essa oportunidade, vai ter que ser feito a toque de caixa, mas a gente tem que fazer, nem que seja uma coisa, eu acho que deve ser gradual, até porque nós, professores, também não sabemos como fazer isso, né? Alguns têm um pouquinho mais de ideia que outros. A gente faça de uma maneira gradual, mas para mim é inevitável. A gente vai ter que construir ambientes de aprendizado que os alunos possam acessar. E aí a gente pode estudar que maneiras melhores de fazer isso. Por exemplo, eu fiz uma tentativa de dar aula online, não funciona, porque primeiro que a extensão da aula já não é, talvez presencialmente já não era adequada, online então nem pensar, e a internet cai, e aí você perde a pergunta, e você perde o tempo. Enfim, mas tem maneiras da gente diminuir quer dizer, não vamos transpor uma aula, né, para o computador, né? A gente tem um monte de coisa que a gente tem que pensar em como fazer melhor, e existem muita bibliografia sobre isso que pode nos ajudar. Então, para mim, a minha opinião nós temos que fazer isso e já.
É isso. Amilcar, o que você acha dessa situação e também do ponto de vista da epidemiologia e da dinâmica do vírus, né? As perspectivas não são de curto prazo, né? De qualquer forma. Não, infelizmente, eu acho que nós vamos ter que conviver com aberturas e fechamentos por um período de 2 anos, talvez, e tem gente já pensando em 3. Então, se a gente pensa nesse foco, a universidade, com aulas presenciais, se retomadas, tem que ter muita cautela, mas aí, tomando a situação nossa do CCS, é muito, né? É muito complexo, porque as salas são apinhadas de gente sem ventilação, não vamos conseguir o distanciamento mínimo entre as pessoas, e isso pode ser um risco para o início de outros surtos aqui dentro. E também a questão de circulação de gente estranha dentro do prédio, e, enfim, é um ambiente propício para a difusão do vírus e a proximidade com o hospital. Agora, em outros prédios da universidade, a mesma situação. Então, a aula tipo não presencial, por mídia eletrônica, seria bem interessante. Embora eu tenha, assim, por exemplo, anatomia, difícil, né? Não sei, algumas matérias a gente vai ter que ser inventivos, mas eu penso que a gente tem que tentar. Talvez colocar os tutoriais numa página, e também as aulas todas gravadas, e o papel do professor é muito mais de interação de dúvidas, né? E isso poderia ser feito através não de, a gente teria que gravar as aulas, não adianta dar em tempo real. O certo seria gravar as aulas, a pessoa acessava e a gente marcaria as provas, que poderia ser feito também por internet, e uma sessão de tutorial de chat, que teria horários definidos, e você ia tirando dúvidas. Aí tinha que ser a dúvida de toda a matéria, né? De vários chats, né? Uhum. Mas a pessoa não precisava assistir a aula a tempo real. Ela poderia abaixar a aula, entendeu? Porque aí dava um relax. Qualquer um pode abaixar a aula. Sim, sim. Não, eu acho que a gente aqui já está criando, está refletindo sobre essas possibilidades. A ideia e a proposta é ser criativo, né? E, por exemplo, em relação à questão de falta de acesso à internet, a computadores, eu estava lendo assim, de uma maneira muito pouco profissional, do ponto de vista assim, mais como um curioso, né, de alternativas. Você pode, por exemplo, pensar em mapear dentro da cidade os locais ou os bolsões com falta de internet, de computadores. Poderia se criar, então, como se fosse uns campi avançados para você ter um local para esse acesso da informação, para o aluno poder pegar a informação. Sala de aula de campanha, gostei do nome. Sala de aula. Botar um container, né, com computadores para os alunos da UFRJ poderem entrar, né? Sim. Entendeu? E aí, para a aula de anatomia, poderia-se fazer uma coisa de um rodízio com um número muito reduzido de estudantes, intercalados em tempos diferentes. Enfim, o ponto é que tem criatividade que a gente pode colocar aí nessa discussão. Mas tem um outro ponto que eu vou puxar aqui agora também, que é um ponto que eu acho interessante da forma como de interação, né? De como essa interação, pensando mais uma vez na sala de aula, ela pode ser eventualmente um desafio, mesmo com menos alunos, mesmo que seja de uma forma controlada, né, do ponto de vista de biossegurança, que é a questão, por exemplo, das máscaras, né? Eu acho que a máscara, a gente vai incorporar a máscara como uma parte do nosso vestuário, e ela, de certa forma, interfere na própria geração de empatia, né? Tem estudos anteriores à Covid, tem estudos de 2013, que mostram que a relação do paciente com o seu médico ela é atrapalhada do ponto de vista de empatia quando o médico, por razões óbvias daquela situação específica, está usando uma máscara. Então, eu queria também conversar um pouquinho sobre como que fica dentro desse novo normal, né, a dificuldade ou o desafio da geração de empatia entre pessoas, visto que vai estar todo mundo usando máscara e que esse negócio de usar máscara não vai terminar tão cedo, né, Marília? O que você acha dessa questão do ponto de vista de empatia, do ponto de vista de neurociência
dessa relação entre seres humanos que são super sociais, mas que, nesse caso, vão ter boa parte dessa expressão de sociabilidade, né, bloqueadas por uma máscara. Exato. Então, a gente comunica socialmente de várias formas, né? A entonação da voz também é um fator, etc. Mas, certamente, a análise das feições, em especial, né, entre os olhos e o nariz, nesse eixo que termina na boca, a gente escaneia a face de uma pessoa nesse eixo milhares de vezes enquanto a gente está conversando com ela, pegando os mínimos movimentos, as mínimas contrações de musculatura e derivando daí o estado emocional e como essa pessoa se relaciona com você. Então, realmente, tem um impacto ter o nariz tampado, né, e a boca na relação social das pessoas. Claro que a gente já está vendo tecnologias tentando compensar isso, né? Eu já vi que tem máscaras que tem um plástico aqui na frente que deve embaçar no primeiro segundo, mas enfim. Mas pensando nesse assunto, eu lembrei até daquela série, não sei se todos tiveram a oportunidade de ver, Years and Years, da HBO, que era um futuro distópico e tal, muitas coisas perturbadoras, e uma das coisas era que uma adolescente tinha projetado na frente dela uns emojis que contrariam de acordo com a contração da face dela, né? Não sei se vocês lembram disso. E foi assim, impressionante, que os pais não viam o rosto da menina, mas ela reagia e assim aparecia a reação dela. Então, acho que a gente vai ver derivações tecnológicas de forma a aumentar a nossa capacidade de ver as expressões das pessoas. Mas, enquanto isso não acontece, realmente acho que vai haver um impacto. Também a questão de a gente não poder se tocar. Eu vejo série agora, filme, e sempre que tem as pessoas se tocando muito, me chama uma atenção e ressalta tanto para mim. Eu vi uma que era na Escandinávia, você não imagina, né? Um lugar frio, você não imagina as pessoas se tocarem muito, mas me chamou a atenção que elas apertavam a mão, eu já sinto falta disso, né? Mesmo internamente em casa com a família, a gente podendo fazer, reduzindo um pouco para evitar quaisquer problemas. Então, acho que tem vários aspectos que a nossa sociabilidade vai ser impactada e a gente vai buscar alternativas ao longo desse tempo, mas demora, né? Então, isso vai ter um impacto também, de novo, dentro daquela questão da nossa saúde mental. Eu acho que vai acontecer. Legal. Acho que a gente está chegando aqui no final do nosso papo. Eu vou fazer agora mais uma perguntinha última aqui para o Amilcar e para a Marília, para a gente encerrar. Quer dizer, qual a expectativa de vocês em relação ao novo normal, né? A gente falou de muitos cenários distópicos, preocupantes, mas a espécie humana ela vai se adaptando ao longo da história, né? Já houve várias epidemias e pandemias, né? E a gente continua aqui. Então, eu queria saber do Amilcar, né? Na perspectiva de quem está na linha de frente, né? E teve na linha de frente desde de muito tempo, né? Com todos os outros vírus que estudou, como é que você vê esse novo normal? Quer dizer, não vai ser igual, mas qual é a tua expectativa para o que vem pela frente? Não só a expectativa negativa, mas também o que pode vir bom, né? Da necessidade da mudança, né? Então, esse novo normal, Stevens, eu acho que vai ser diferente do que a gente vivia previamente, um certo tempo. Para esse novo normal acontecer, eu acho que nós temos que ter 3 pilares. O primeiro, a mudança de comportamento da população quando estiverem em locais com muita gente, a questão da máscara, da higiene pessoal, a questão dos locais serem desinfetados periodicamente com alguma desinfetante de longa duração. Parece que está tendo algumas ideias com prata coloidal, com amônia quaternária, tem várias coisas aí. O segundo pilar nosso é a questão dos hospitais. Nós precisamos ter hospitais preparados para suportar periódicos aumentos de casos que, se houverem, espero que não. Outras atividades humanas vão ser muito impactadas num período aí de 2 a 3 anos. Cinema, teatro, acho que a classe artística vai sofrer muito, a questão de restaurantes até voltar à normalidade. Então, esse novo normal, a gente já está vivendo, né? A gente está pedindo iFood,
os restaurantes estão trabalhando mais, fazendo comida para fora. Nós vamos ter que ter um programa social para os desempregados, porque isso é um legado que vai acontecer, um legado péssimo, horrível dessa epidemia. Vão ser as taxas de desemprego em diferentes modalidades. Vai ter, assim, isso tudo vai impactar, acho que a Marília pode falar, até em doenças mentais, né, que já estão acontecendo, né? O aumento de casos psiquiátricos e descompensações já estão acontecendo no isolamento social. Quando liberar, também vai acontecer, porque muitas profissões vão ser devastadas. E isso, o governo tem que ter uma maneira de retreinamento, etc. Enfim, eu imagino algumas coisas muito assim pesadas para a alma do ser humano, que é muito gregário, né? Então, a questão de aglomeração, etc., isso tudo vai mudar muito. Mas espero que volte à normalidade daqui a 2 anos. Acho que o principal pensamento vai passar. Mas, enquanto não passar, nós vamos ter que ter esse treinamento que vai ser interessante. Agora, temos que acompanhar, né? O último pilar que eu falei é o monitoramento e a vigilância epidemiológica. Desculpa. Tá ótimo. Marília. Eu destacaria aí, bom, essa questão da doença mental já está acontecendo realmente, as pessoas têm pesquisadores monitorando isso, elas estão agravadas em quem já tinha, elas estão surgindo em quem não tinha, abuso de drogas também, enfim, depressão, ansiedade, tem uma série de... E isso vai continuar mesmo depois, né, da tudo passar do ponto de vista do vírus. Então, a gente tem essa expectativa que é realmente ruim. Mas, para não falar só de coisas ruins, eu estava participando de um programa umas 2 semanas atrás com uma neuropsicóloga e ela está falando assim, está sendo um grande desafio, por exemplo, as crianças aprendendo em casa, né? Elas focarem, elas estavam acostumadas a, quando estarem em casa, poderem fazer o que quiserem, né? Assistir um filme, etc., ficar jogando com os amigos, e de repente elas estão tendo que estudar em casa. E aí, dependendo da idade, é muito difícil, né? Você ter esse que a gente chama de controle inibitório para resistir à tentação do videogame, por exemplo, e ficar na frente do computador estudando. E isso vai obrigatoriamente forçar o desenvolvimento daquelas umas habilidades que a gente chama de habilidades executivas. Então, pensando assim de uma maneira positiva, isso vai ser desenvolvido mais para essas pessoas, para todos nós, na verdade, né? Acho que todos, mesmo adultos, a gente está tendo essa experiência. Eu, pelo menos, com certeza, né? De, não vou varrer o quarto agora, deixa eu terminar, né? Você tem uma série de distratores em casa que você não teria no trabalho e você tem que estar toda hora se organizando mentalmente para conseguir produzir, porque essa produção é muito importante também, eu acho, para a saúde mental. Se a gente fica só de bobeira pensando na vida, também é espaço para ruminar coisas e, enfim, aumentar o sofrimento. Um outro aspecto que eu acho que também desse novo normal, mas que eu sou otimista, né? Acho que, como você falou, a humanidade já passou por muitas situações terríveis, né? Por exemplo, guerras que afetaram milhões de pessoas, né? E afetaram, pelo menos por hora, de uma maneira mais dramática ainda do que que estamos vivendo, que seus lares foram destruídos, que a comida não existia. Claro que tem gente que talvez esteja sofrendo muito mais, né? Mas nas guerras a gente tinha também uma destruição física das construções e tudo mais, e a iminência da morte é muito forte. E isso impactou nas pessoas, não só nelas, mas nas gerações futuras, através de mecanismos que a gente chama de epigenética. Enfim, a gente também vai ver esse tipo de coisa, mas eu acredito na adaptabilidade do ser humano. A gente realmente já passou por muitos bocados e a gente consegue passar por mais esse, claro, com perdas, né? Tudo vai ter perdas, mas a gente vai conseguir também passar por essa.
Maravilha, obrigado. O que eu penso, além de tudo que vocês falaram, que eu acho que é extremamente importante e necessário nesse momento, é também uma reflexão sobre a questão do meio ambiente, né? A gente está percebendo reduções da emissão de carbono, né? Uma série de indicadores de melhoria no ar, né? Na qualidade do ar, dos mares e tudo. Então, acho que também é um momento interessante para a gente, de certa forma, desacelerar e forçosamente, nesse primeiro momento, e certamente como planejamento a médio e longo prazo. Então, com isso, eu acho que a gente encerra o nosso papo. Eu vou convidar a Ana Célia para aparecer de novo aqui no vídeo e encerrar essa conversa que eu adorei, né, por toda a minha relação pessoal, profissional e afetiva com a Amilcar e Marília. Eu acho que foi aqui um banquete, como a Ana comentou aqui no chat, de ideias, e espero que tenha sido um bom papo para quem está assistindo também. Como eu disse, foi um banquete intelectual, foi uma coisa muito, muito interessante, muito boa, e sobre todos os aspectos. Eu acho que vocês tiveram muita capacidade de lidar com todos esses temas, né? Então, sem dúvida, vocês trataram muito bem das questões de ciência envolvidas na pandemia, né? E fizeram isso com bastante excelência, né? E acho também queria destacar as implicações de políticas públicas que foram comentadas, não apenas na prevenção, mas também quanto aos tratamentos futuros, né? A outra questão que eu acho que vai nos auxiliar muito na universidade, vai ter impactos na discussão da universidade, são os impactos sobre o ensino pós-SARS-CoV-2. E a necessidade de novas metodologias. O ensino não pode ser o mesmo, a gente vai ter que sofrer mudanças, né? Vai ter que pensar os desafios e tratar essa crise como uma oportunidade muito grande de repensar tudo isso, né? Eu acho que as indicações, as sugestões que vocês fizeram deviam realmente ser pauta para a nossa discussão nas comissões do Consune. Eu acho que isso é muito importante para a universidade. E depois, por último, as implicações sobre o novo normal, que foi como terminou essa conversa, que eu queria realmente destacar, que são na prevenção, no preparo para novas situações, né? Na questão do retorno, como é que isso vai ser, no convívio pessoal, nas questões de saúde pública, as repercussões sobre o meio ambiente, que você falou agora no final, que são fundamentais, a gente não podia deixar de ter falado disso. Então, eu termino isso assim, com grande alegria, achando que essa nossa conversa para a revista, para o número 0 da revista Fórum FRJ, foi muito produtiva. Agradeço a todos. Foi um imenso prazer estar aqui. Obrigada a todos.